Pessoal, antes de ajudarem financeiramente a caminhada que decidi fazer nessas eleições, gostaria que assistissem esse vídeo até o fim. Com o coração destroçado, com tantas coisas acontecendo neste país, especialmente contra quem não pode se defender, como o bioma da Amazônia e do Pantanal, estive refletindo que toda dor e morte nessa sociedade envolve a ausência de solidariedade. Vocês sabiam que apenas estamos aqui hoje por causa da prática de financiamentos coletivos? Sairei da minha história, uma menina sustentada e educada por pessoas sem vínculos de sangue, e voltarei 100 e poucos anos no tempo. Contarei a história de Eva. Talvez a história da minha bisavó ou da sua, mas poderia ser eu ou você. Eva foi pessoa escravizada de mais ou menos 14 anos e cuja história mostra uma rede de apoio efetivamente provida. A madrinha de Eva, que não tinha dinheiro, passou a pedir esmolas na cidade com o intuito de libertar a menina. Ao final, a madrinha conseguiu reunir o dinheiro, tendo sido feita uma lista de pessoas que participaram da arrecadação. O valor foi complementado por um burro entregue pelo pai da menina. As pessoas escravizadas nas zonas urbanas tinham mais possibilidade de juntar dinheiro para comprar liberdade. Algumas delas, além do trabalho forçado, realizavam pequenos serviços remunerados. As mulheres, por exemplo, vendiam quitutes, hortaliças, eram babás, amas de leite, lavadeiras. Os homens eram sapateiros, barbeiros, entregadores. E mesmo não sendo nada fácil que esses trabalhos rendessem o suficiente para comprar a alforria, ou seja, a libertação da escravidão, essas pessoas não deixaram de acreditar e nem de lutar contra a maior barbárie da nossa história. E se a gente falasse da nossa ancestral Rita, que mesmo com tudo contra, entrou com a ação na justiça imperial? Poderia ser mais um processo qualquer. Não fosse um fato notável, Rita não era considerada cidadã pela lei brasileira, era escrava. Já o tenente Ramalho era tido como seu proprietário. E qual era o objetivo da ação judicial? Danos morais, danos materiais, direito trabalhista? Não. O processo abordava o interesse de Rita de comprar a sua liberdade. A ação era de liberdade. Pois bem, de Rita a justiça sabia e segue sabendo pouco. Não tinha sobrenome nem idade certa, 38 anos aproximadamente. As informações eram apenas de que tinha aptidão para o trabalho e era cozinheira escravizada. Por não ser livre, Rita não tinha o direito de procurar a justiça diretamente e precisou de um intermediário para representá-la. Tendo obtido uma doação, queria comprar sua alforria. Então, queria que seu proprietário fosse intimado para declarar se aceitava ou não a quantia. Temos parentes de Rita presentes? Nunca saberemos, pois esse país sempre tentou apagar a memória do povo negro. Pois bem, gostaria de falar da caderneta de poupança número 43 da Caixa Econômica de São Paulo, que pertencia a uma pessoa escravizada. O formulário padrão do banco trazia a palavra Senhor antes do nome do depositário. Mas nesse caso a palavra foi riscada. Afinal, a condição de pessoa escravizada impedia que fosse tratada por senhor ou senhora. Ele, o depositário, era casado, tinha 54 anos, cuidava de hortas, era tido como propriedade de Manuel Andrade e não sabia ler e escrever. Naquele ano tinha juntado na poupança 24 mil réis, muito distante dos preços praticados pela liberdade. Muito provavelmente não conseguiu comprar sua liberdade, mas de toda forma ele lutou e nos deixou um legado significativo, nos mostrando outras formas de resistência à escravidão. Apesar de tudo que era imposto a ele, nos deixou um legado. Já parou para pensar que você talvez seja tataraneta ou tataraneto desse homem escravizado sem sobrenome reconhecido? Vocês sabem que trabalham no judiciário, né? Pois bem, você já entrou com uma ação na justiça? Imagine ter que entrar com uma ação de liberdade.
Bem, não é mais necessário, graças a pessoas que nos antecederam e lutaram para que chegássemos nesses tempos, em tempos melhores. Olhando para o passado, voltando pouco mais de um século, confirmo que nossos problemas mudaram um pouco e nossas estratégias e oportunidades de assumir responsabilidades também mudaram. O que eu gostaria de falar é que de contextos como esses, de nossos ancestrais, na história dos povos pretos, muito antes dessas histórias documentadas, quilombos já se organizavam no esforço de resgatar a liberdade e a dignidade de pessoas escravizadas através da fuga dos cativeiros e da organização de uma sociedade livre. Assim, partindo da vivência de descendentes do continente africano que se recusavam à submissão, à exploração e à violência do sistema escravista, precisamos nos organizar em nossos tempos, em favor de segurança, de emprego, de infância e juventude, contra a fome e pela vida. Vida na Amazônia, vida no Pantanal, vida das nossas esperanças e dos nossos sonhos. Voltando para hoje, 2020, eu acredito que precisamos tomar ativas providências para ajustar as realidades do país, para que de nenhuma forma se permite ou se possibilite a discriminação racial de cor, garantindo a igualdade de oportunidades que atualmente inexiste entre brancos, negros e indígenas, por exemplo. Eu acredito que existe muito racismo, ou seja, a crença na superioridade de uma raça sobre outra, que muitas vezes é fundamentada no fato de não termos pessoas pretas em espaços de poder como a política, por exemplo. Desde a proclamação da República, a exclusão do voto ao analfabeto significava na prática a exclusão da população negra do processo político do país, pois pessoas pretas, como sabemos, por séculos foram impedidas de acessarem o ensino público. Cuidar em organizar a nossa luta por nós mesmas é o imperativo de sobrevivência como uma nação. Dentro da nossa história, devemos ampliar sempre a nossa frente de luta, tendo em vista dois fatores. Os objetivos mais distantes da transformação das estruturas socioeconômicas e culturais da nossa sociedade. E 2, os interesses táticos e imediatos. Assim, entro para a política acreditando que precisamos estimular e encorajar a formação e o desenvolvimento de lideranças político-partidárias negras, representando os interesses específicos da população afro-brasileira. Este ano ainda não temos nenhuma pré-candidatura negra para prefeito ou prefeita em Recife, mas temos pessoas como eu, pré-candidatas à Câmara Municipal. Nessas eleições, gostaria que agíssemos com inspiração na resistência dos quilombos, para podermos realizar mais alforrias, nos colocando em favor da vida e contra violências. Eu acredito que podemos fazer mais do que já fazemos no dia a dia. Eu acredito que temos muitos heróis e heroínas nesse país que nos antecederam e cujas vitórias devem ser honradas. Tá, Ana? E o que isso tudo tem a ver com financiamento coletivo? Bom, é que quando se trata de política, quando se trata de traçar os rumos da nossa sociedade, todo mundo precisa se posicionar, participar e contribuir. Não é suficiente eu fazer a minha parte se você, pessoa maravilhosa, potente e insubstituível, não faz a sua. Eu sei que está difícil de acreditar, de ter esperanças, acredite, eu sei. Mas se observarmos bem, somos muitos e muitas. Somos maioria nas boas políticas do dia a dia, apresentando o amor como contraponto ao ódio. E precisamos levar essa força para a política institucionalizada com urgência. Eu somente queria dizer mesmo que precisamos seguir firmes por nós, por nossas mães e por nossas filhas. Assim, muitíssimo obrigada pela escuta e pelas doações. Como leitura, eu gostaria de agradecer a Amanda Rossi pela reportagem assertiva para a BBC Brasil, em São Paulo, que conta um pouco dessas histórias que narrei aqui. E indicar que acessem o site www.abdias.com.br e sigam o Hiperafro, @Hiperafro.
e em um país de constante eliminação da história e cultura das pessoas pretas, agradeço imensamente aos historiadores e historiadoras que ajudam no resgate da história dos povos pretos nesse país. A Keila Greenberg, professora da Unirio e da New York University, a Lúcia Helena Silva, professora da Unesp, que pesquisou as ações de liberdade em Campinas, a Heloísa Maria Teixeira, que pesquisou a compra de alforrias em Mariana, Minas Gerais, e Tiago Alvarenga, professor da Universidade Federal Fluminense, um dos responsáveis por resgatar o arquivo de cadernetas de poupança do século XIX da Caixa Econômica Federal. Obrigada.